Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica. Espero que vocês estejam bem e vamos começar então orando. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais esta manhã, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estudar a tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja, como teu povo. Que hoje seja um dia abençoado para as nossas vidas. Um dia em que nós, como igreja, possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, hoje nós estamos na nossa nona aula, tá? Nós estamos estudando sobre discipulado, sobre discípulos. E o que nós já vimos? Bom, nós vimos na nossa primeira aula, e para você que está chegando hoje, as aulas estão todas aí no canal do YouTube, tá? O que nós já vimos? Por que fazer discípulos? O que é um discípulo? Como fazer discípulos? E quem deve fazer discípulos? Que foi a nossa última aula da semana passada. E hoje, o que nós vamos ver? Onde fazer discípulos? Parece que é uma pergunta simples, mas não é. Nós vamos ver que existem várias implicações sobre essa questão, tá? Então, onde fazer discípulos? E já começa com essa pergunta aí para você responder no chat. Então, participa aí no chat, escreve, eu vou dar um tempo aqui para vocês. Enquanto isso, né, você vai escrevendo aí, você que está chegando agora. Então a pergunta para nós nesta manhã é: onde fazer discípulos? Onde que nós devemos fazer discípulos? Em que lugar? Então escreve aí, dá a sua colaboração, contribua aí. Certo? Onde nós devemos fazer discípulos de Jesus? Em que lugar? Parece simples, mas não é tão simples essa pergunta, tá? E eu vou estar junto com vocês aí também respondendo no chat. Onde fazer discípulos de Jesus? Onde? Onde nós devemos fazer discípulos de Jesus? Pensem aí, pensem biblicamente, procurem responder de forma bíblica essa resposta, certo? Mais um pouco, vão participando. Você que está chegando agora, a pergunta para nós nessa manhã: onde fazer discípulos? E vai ser o tema da nossa aula. Onde nós devemos fazer discípulos? Então é a pergunta para nossa reflexão e para que a gente possa participar aí. Ok? Mais um pouquinho. Responda aí. Onde nós devemos fazer discípulos? Certo? Então é isso, pessoal. Se você quiser contribuir aí, pode colocar a sua opinião, tá? A sua colaboração, e nós vamos agora então dar início à nossa aula. Onde fazer discípulos de Jesus? Bom, uma frase aqui para nossa reflexão. O discipulado acontece onde quer que a palavra e o Espírito de Deus estejam operando ao longo do tempo pelas pessoas. Então, onde o discipulado ele deve ser feito? Onde a palavra e o Espírito de Deus estejam operando através das pessoas, tá? Então, através do seu povo, né? Através da igreja. Então, o discipulado ele deve acontecer em todo lugar, certo? E exemplos de onde o discipulado pode acontecer. Primeiro,
dar alguns exemplos bem simples e básicos aqui para nós. Quando nos reunimos com uma ou duas outras pessoas. Quando nos reunimos com uma ou duas outras pessoas. Então, pode ser uma reunião formal ou informal. Pode ser num café, tomando um café, numa caminhada, num passeio, pode ser numa reunião de oração, onde a gente combina ali de orar com uma ou duas ou três pessoas, certo? Um outro exemplo, quando lemos a Bíblia junto com o nosso cônjuge ou filho. Então, ali o discipulado também está acontecendo. Então, às vezes, na sala da tua casa, no teu quarto, com o teu cônjuge, na mesa, ali no momento da refeição, vocês podem compartilhar algo da palavra de Deus e ali o discipulado está acontecendo. Por quê? Porque o discipulado é onde a palavra de Deus estiver agindo através do Espírito Santo por meio de pessoas. Certo? Um outro exemplo. Quando compartilhamos ou recebemos uma palavra bíblica com um colega de trabalho ou vizinho. Então, olha só. Quando você se encontra com duas ou mais pessoas, com seu cônjuge ou filho, um parente, com o vizinho, com o colega de trabalho, quando você compartilha ou quando você recebe a palavra dessa pessoa, o discipulado está acontecendo. Outro exemplo, quando conversamos com alguém no café depois da igreja, ali, depois do culto, e falamos sobre a palavra de Deus que ouvimos. Sabe aquele momento, agora nós não estamos tendo por conta, né, das restrições ali, do distanciamento, mas sabe aquele momento no café ali, quando a gente tem um momento de interação ali, naquele momento ali o discipulado pode acontecer. Se nós falarmos sobre a palavra de Deus, sobre o que acabamos de ouvir na pregação, a gente discutir sobre essas questões aí, o discipulado também está acontecendo ali, certo? Quando nos reunimos em um pequeno grupo para ler, estudar e falar a palavra da Bíblia uns com os outros e orar. Nós temos também os grupos de conexão da nossa igreja, e também por conta do distanciamento aí que é recomendado, nós não estamos fazendo agora nas casas, mas é uma forma também do discipulado acontecer, e a gente estava fazendo antes da pandemia e pretendemos voltar quando tudo normalizar aí. Então também é uma forma do discipulado acontecer nos pequenos grupos. Na nossa igreja nós chamamos de grupos de conexão. Outro exemplo, quando nos reunimos em um grupo maior para ouvir a palavra de Deus ensinada e explicada, e para responder a ela juntos em arrependimento e fé, isto é, quando vamos à igreja. Então o discipulado também está acontecendo no momento do culto, porque a palavra está sendo exposta, nós estamos ouvindo e estamos aprendendo sobre Cristo. Então naquele momento o discipulado está acontecendo. Lembrando que discipulado é aprender a Cristo, é aprender a Cristo, a nos tornarmos parecidos com Jesus. É isso que é o discipulado. Então são alguns exemplos aí, se você tiver algum outro exemplo onde o discipulado acontece, você pode compartilhar aí com a gente, tá? Olha só essa definição. Tudo que fazemos, promovemos e facilitamos como uma comunidade de igreja, pessoalmente, em duplas, em grupos ou todos juntos no domingo, deve ensinar e representar Cristo, para que todos possam aprender Cristo. Então o discipulado acontece em todas essas áreas e facetas aí da igreja quando nós ensinamos e representamos Cristo, certo?
apresentamos Cristo para a igreja. Então, ali o discipulado também está acontecendo. Então, tudo que fazemos, promovemos e facilitamos como uma comunidade de igreja. Pessoalmente, em duplas, em grupos, ou todos juntos no domingo. Deve ensinar e representar Cristo, para que todos possam aprender Cristo. Quando o plano de Deus o grande plano de Deus é fazer discípulos de Cristo de todas as nações por meio dos 4 P's. E aí surge uma pergunta aí para nós. Quem lembra, quem de vocês aí lembra, o que são os 4 P's? Então, se você lembra, coloca aí. Né? O grande plano de Deus é fazer discípulos de Cristo de todas as nações por meio dos 4 P's. Então, se você lembra quais são os 4 P's, contribui aí no chat. Coloca aí para nós. Eu vou dar alguns segundos aí. Vamos ver quem acerta, hein? Os 4 P's. Quais são os 4 P's ali que a gente estudou e viu sobre o método que Deus nos deu para fazermos discípulos? Então, o grande plano de Deus é fazer discípulos de Cristo de todas as nações por meio dos 4 P's. Será que alguém acertou? Vamos ver lá? Vou dar mais uns segundos aí para vocês responderem. O grande plano de Deus é fazer discípulos de Cristo de todas as nações, por meio dos 4 P's. Quem lembra quais são os 4 P's? Será que alguém vai acertar hoje? Vamos ver lá, hein? Então vamos lá. Os 4 P's na formação do discípulo: palavra de Deus, prece, que é a oração, pessoas e perseverança. Nós trabalhamos isso de forma bem detalhada em uma das nossas aulas aí. Você pode procurar, tá no YouTube se você não assistiu. Então, através da pregação, a proclamação, e pode ser de várias formas essa proclamação, através da oração, pedindo para que o Espírito Santo transforme a pessoa, salve a pessoa, porque é o Espírito que regenera, que muda o coração da pessoa. E a proclamação e a oração é através de pessoas comuns, pessoas como eu e você, através de toda a igreja. E a perseverança, nós temos que perseverar, porque muitas vezes não será fácil, né? Nem sempre a gente vai pregar e a pessoa já vai ali crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados. Muitas vezes nós vamos ter que persistir em oração, pregando para a pessoa a palavra de Deus, certo? Bom, verdades que precisamos aprender nesta manhã. Então, primeiro, o discipulado acontece onde quer que a palavra e o Espírito de Deus estejam operando ao longo do tempo pelas pessoas. E aí a gente viu aqueles exemplos ali. Pode ser numa caminhada com um amigo, numa conversa, num encontro formal, numa aula da escola bíblica, né? Numa aula para as crianças ali, num encontro formal, mas pode ser também num encontro informal, num café, né? Você está ali tomando café com um amigo, então ali está acontecendo o discipulado, desde que a palavra e o Espírito de Deus estejam operando através de pessoas. Então, uma leitura bíblica com seu cônjuge ou com seu filho, em reuniões de pequenos grupos na igreja, no culto no domingo. Então, essas são algumas formas. E outra verdade que nós precisamos aprender nessa manhã: o discipulado deve visar todas as nações. Então, olha só, nós vimos essas várias áreas aí onde o discipulado pode acontecer, mas uma coisa que nós não podemos perder de vista é que o discipulado deve visar as nações, todas as nações. E nós vamos pensar um pouco mais nessa questão. Então, de olho no texto. Mateus 28:19, o que diz? Portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações. Então, essa foi a ordem de Jesus, a sua última ordem ali, enquanto ele estava
aqui nesta terra com os seus discípulos, que é conhecida como a grande comissão. O que ele disse? Vão e façam discípulos de todas as nações, tá? Bom, o que mais que a gente vê? Opa, repetiu aqui. Gênesis 12, verso 2 e o 3. Aqui é quando Deus chama Abraão, certo? Aqui nós estamos agora no Antigo Testamento vendo um outro exemplo. Olha só, da vontade de Deus, do desejo de Deus para o seu povo. Olha o que ele disse para Abraão: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que nós começamos a perceber ali no chamado de Deus a Abraão? Que o desejo de Deus é que todas as famílias da terra fossem abençoadas, certo? Depois ele vai falar com a nação de Israel. Êxodo 19, versos 5 e 6, certo? Olha o que diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, qual que era o desejo de Deus para a nação de Israel? Que a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes. O sacerdote ele tem aquele papel de ser um tipo de intermediário entre o povo e Deus. Então, assim, a nação de Israel deveria intermediar, ser uma ponte para que as outras nações viessem a Deus, certo? Tivesse um encontro com Deus. Na verdade, o que Deus estava chamando ali a nação de Israel é para que a nação toda de Israel fosse uma nação missionária, certo? Mas eles falharam. E por eles não pregarem as nações, Deus os envia às nações, mas como um castigo, um cativeiro. Tanto cativeiro na Síria como cativeiro na Babilônia. Já que eles não fizeram aquilo que Deus mandou, deles irem às nações e atraírem as nações a Deus, Deus os envia às nações de que forma? Como um castigo. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Olha só. E aí, o profeta Isaías, ele fala de uma promessa, de um servo que viria. Olha só, Isaías 49:6. Ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. De quem Isaías está falando aqui? Quem é este servo que iria restaurar o povo de Israel e seria uma luz para os gentios e levaria a salvação aos confins da terra? De quem Isaías está falando? Vamos ver? O próprio Jesus, ele vai testificar o cumprimento desta profecia de Isaías aí. Olha o que ele diz em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, vamos voltar lá. Isaías diz que um servo viria e restauraria o povo de Israel e seria luz para os gentios. E aí Jesus vem e diz: eu sou a luz do mundo. Ele é o servo de quem Isaías estava profetizando ali, certo? Então, o que nós vamos percebendo aqui? Que o desejo de Deus é que todas as nações ouvissem o evangelho, fossem alcançadas pela luz de Cristo, certo? E olha o que acontece de forma, algo assim, maravilhoso ali no dia do nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, não no dia em que ele nasceu, mas após o nascimento de Jesus. Olha o que aconteceu. Mateus 2, verso 1 e 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes.
Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Algumas traduções chamam esses sábios aqui de magos, que eram um tipo de astrólogos e astrônomos também. Era uma mistura ali. Eles eram pessoas que estudavam, né, os astros. E eles eram de onde? Do Oriente. Eles vieram até Belém para adorar a Cristo. O que isso já nos mostra? Eles não eram judeus. Eles vieram de muito longe. Alguns acreditam ali que da região da Mesopotâmia, uma média aí de quase 800 quilômetros da onde Jesus estava ali. Então, assim, isso já nos mostra o cumprimento da profecia lá de Isaías, que Jesus seria luz para as nações. Nós estamos vendo aqui outros povos vindo até Cristo, certo? Os magos do Oriente. E aí, Israel falhou no seu papel de ser uma nação de sacerdotes, de ser luz para as nações. Agora olha o que acontece em relação à igreja. 1 Pedro 2,9. Aqui o apóstolo Pedro está falando agora para a igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel falhou no seu papel. E agora Deus chama a igreja com o mesmo propósito de ser uma nação de sacerdotes, de ser um povo sacerdotal, para levar o evangelho e ser luz para as nações. Olha como Jesus chama o seu povo, a sua igreja. Mateus 5,13. Vocês são o quê? O sal da terra. E Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. Né? E nesses dois textos aqui, Jesus vai dizer assim, ó, se vocês não cumprirem o papel de vocês, se o sal perder o sabor, ele não serve para nada. Não serve nem para ser pisado pelos homens ali. Não serve nem para asfalto. E a luz é a mesma coisa. Se vocês não brilharem, vocês não servem para nada. Então, o papel da igreja agora é ser luz para as nações. Certo? Agora, por que devemos fazer discípulos das nações? Por que nós devemos fazer discípulos das nações? De todas as nações. Certo? E aqui é algo muito importante, meus irmãos. Por que nós, como igreja, devemos ir às nações? Olha todos esses textos que nós vimos agora. Deus chama Abraão para que Abraão fosse o quê? Bênção para todas as famílias da terra. Ele chama a nação de Israel para que a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes. Depois ele fala da profecia do Cristo que viria, do servo, que seria luz para os gentios. E aí Jesus nasce, os magos vêm do Oriente para adorar o Cristo, um cumprimento da profecia, um povo que não era o povo de Israel vindo adorar. E aí Jesus chama os seus discípulos, convoca os seus discípulos e fala para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. E aí o apóstolo Pedro diz que a igreja é nação santa, sacerdócio real. Então, por que devemos fazer discípulos das nações? Eu vou dar algumas orientações aqui, alguns princípios. Por que nós devemos fazer discípulos das nações? Primeiro, é uma ordem de Jesus. Por que nós devemos ir a outros povos? Irmãos, e aqui é algo muito importante nessa manhã que nós precisamos trabalhar. Existe uma mentalidade, de tempos em tempos, nós temos que trabalhar isso na igreja. Existe uma mentalidade de que parece até errado ir
fazer missões em outros povos, em outras nações. Porque qual que é o argumento de algumas pessoas? Você já deve ter ouvido e talvez você já até falou esse argumento. Por que ir lá na África pregar o evangelho se tem tanto trabalho a ser feito aqui em Bauru? Aqui no Brasil. Por que mandar um missionário lá na China se tem tanta alma para ser ganha aqui no Brasil? Você já ouviu esse argumento? Agora, irmãos, por que nós devemos ir às nações? Porque é uma ordem. Jesus mandou. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que ir às outras nações porque Jesus mandou. Segundo, devemos ir onde há maior necessidade. Meus irmãos, hoje nós somos mais, alguns dados aí dizem que nós somos mais de 40 milhões de evangélicos hoje no Brasil. Tem igreja quase uma em cima da outra. Em muitas cidades. Quantas igrejas tem em nossa cidade? Quanto acesso as pessoas têm ao evangelho em nossa cidade, em nosso país, através de rádios, televisão, literatura. Quanto acesso as pessoas têm hoje no Brasil ao evangelho? É muito acesso. Agora, existem países onde várias e várias e várias cidades não têm a presença de uma igreja sequer. Uma igreja evangélica. A Espanha mesmo, existem centenas. Sabe que é centenas? Imagine assim. Você consegue imaginar uma cidade no Brasil que não tenha uma igreja evangélica? Eu não consigo. Existe, mas é muito pouca. São cidades assim, não tem cidades que não tenha uma igreja evangélica hoje no Brasil. Mas existem países como a Espanha, como o Níger, onde está lá, que existem centenas de cidades que não tem uma igreja evangélica, não tem uma rádio, não tem literatura, não tem livrarias. Hoje você consegue comprar literatura cristã pela Amazon, várias formas. Existem cidades e até países inteiros onde você não consegue encontrar, onde não existe Bíblias na linguagem deles, no idioma deles. Então, por que nós devemos fazer discípulos de todas as nações? Primeiro, é uma ordem. Segundo, nós devemos ir onde há maior necessidade. Olha só. Terceiro, o que nós precisamos pensar aqui? Fizeram isso por nós. Como que você pensa que o evangelho chegou no Brasil? O evangelho não brotou aqui no Brasil. O Brasil não era um país onde a palavra de Deus existia. Né? Primeiro tinha os índios, depois vieram os portugueses e foram vindo outros povos. Mas como que o evangelho chegou ao nosso país? Você já pensou nisso? Porque missionários deixaram a sua nação e vieram para cá. Estados Unidos, Europa, vieram para o nosso país. Os primeiros missionários que vieram de fora. Então olha só, se eles pensassem como muitos evangélicos brasileiros pensam hoje, para que ir em outras nações se há tanto trabalho a ser feito aqui? Imagine se o primeiro missionário americano, o primeiro missionário europeu tivesse pensado dessa forma. Tinha muito trabalho para ser feito lá no país deles? Tinha. Tinha muitas pessoas para serem alcançadas com o evangelho lá no país deles? Tinham. Tinha muitas pessoas para serem alcançadas lá na Europa? Tinham muitas pessoas. Então, se eles tivessem ficado lá, o evangelho não teria vindo para cá e hoje, agora, neste exato momento, você não estaria ouvindo a palavra de Deus. Você já pensou por que você encontrou uma porta aberta, uma igreja, e você ouviu a palavra de Deus? Porque um missionário lá atrás deixou a sua nação, deixou o seu conforto, porque, irmãos, não é fácil você sair do seu país, onde você vai ir para uma outra realidade, onde é outro idioma, outros costumes, comidas,
tudo diferente. Clima, forma de lugares para dormir, acomodações. É totalmente diferente. Então, por que nós devemos fazer discípulo das nações? Porque fizeram isso por nós. Nós temos que aprender a sermos gratos, irmãos. Em quarto lugar, Cristo não tem preferidos. Ele não morreu pelos brasileiros apenas. Mas Cristo, quando ele derramou seu sangue na cruz, ele derramou por chineses, pelos europeus, pelos africanos, pelos asiáticos, pelos povos árabes. Cristo não tem preferidos. O que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Deus amou o quê? Ele amou o Brasil? É isso que o texto diz? Em João 3,16? Ele amou o Brasil, claro, está incluso ali, mas João 3,16 diz que ele amou o mundo. Nós somos a luz do mundo. O sal do quê? Da terra. Ronaldo Lindório, um missionário muito conhecido, ele diz o seguinte: Deus amou o mundo, Jesus é a luz do mundo, a igreja é a luz do mundo, o sal da terra. Qualquer visão, então, menor do que o mundo está fora da visão de Deus. Isso aí, irmãos, tem um nome. Quando a gente supervaloriza a nossa nação em detrimento de outras nações. Sabe como que é o nome disso? Etnocentrismo. É quando nós estamos voltados apenas para a nossa etnia, para o nosso povo, e não nos preocupamos com os outros povos. Certo? E isso foi o que Israel fez. Quando a igreja ela surge, eles não queriam pregar para os gentios. E olha só, os discípulos andaram 3 anos com Jesus e a última ordem de Jesus para os discípulos é: vão às nações e façam discípulos. Mas quando você vai lendo ali o livro de Atos, eles tinham uma resistência ainda de pregar para os gentios. Pasmem, irmãos. Os judeus tinham dificuldade até mesmo de entrar na casa de um gentil. Eles acreditavam que se eles entrassem na casa de um gentil, eles se tornariam imundos. E aí Pedro teve que ter uma visão. Deus teve que dar uma visão em sonho para ele, para que ele fosse até a casa de Cornélio e pregasse o evangelho. Será que para que você vá às nações ou tenha amor por outros povos, Deus vai ter que mandar uma visão para você? Eu acredito que isso não é necessário, porque ele já nos deu a sua palavra, está tudo ali registrado, certo? Olha lá, de olho no texto, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Com que propósito? Por que Cristo nos prometeu o Espírito Santo e que nós receberíamos o Espírito Santo? Para serem minhas testemunhas, tanto em... Irmãos, essa palavra também é muito importante. Ao lermos a palavra de Deus e ao interpretarmos a palavra de Deus, nós precisamos ter uma noção básica da língua portuguesa. Olha o que diz ali. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em. Essa palavra tanto em significa ao mesmo tempo. É a ideia de algo simultâneo. Muitas pessoas interpretam Atos 1:8 da forma errada. Então, alguns interpretam assim, ó: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois na Samaria e só então nos confins da terra. Mas não é isso que o texto diz. Não é primeiro em, é tanto em, ao mesmo tempo, simultaneamente. Enquanto nós pregamos na nossa Jerusalém, que seria a nossa cidade, na Judéia, Samaria, nós também pregamos o evangelho nos confins da terra. Isso ao mesmo tempo, de forma simultânea. Tá? Olha só esse outro texto, muito importante. Apocalipse 7:9. Qual que é a visão que João teve lá no final de tudo? Olha a visão que João teve no fim, irmãos. Depois que tudo tiver, que Jesus tiver voltado e esse é o fim da história.
A vitória final, olha o que diz. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Por que nós devemos ir às nações? Porque no final, diante do trono do Cordeiro, do nosso Salvador, vai existir pessoas de todas as nações. E a pergunta é: você terá contribuído? Você vai contribuir para que pessoas de todas as nações estejam diante do trono do Cordeiro? Você ama Cristo, o que Cristo fez por você? Você quer que pessoas de todo o mundo estejam diante do trono dele, adorando a ele? Então, por isso, nós devemos ir às nações. Então, verdades que nós precisamos aprender nesta manhã. Certo? Primeiro, o discipulado acontece onde quer que a palavra e o Espírito de Deus estejam operando ao longo do tempo pelas pessoas. Então, ele vai acontecer onde quer que a palavra e o Espírito de Deus estejam operando ao longo do tempo pelas pessoas, através da sua vida. Como nós vimos lá, em duplas, num café, numa reunião formal, em grupos pequenos, lendo a palavra de Deus com seu cônjuge ou com seu filho, no culto, no domingo, ouvindo a palavra de Deus. Segundo, o discipulado deve visar todas as nações. Onde, portanto, o discipulado de Cristo acontece? O discipulado acontece em todas as facetas e atividades da igreja. E por meio das nossas igrejas também acontece em todos os cantos deste mundo tenebroso. Irmãos, este mundo é um mundo em trevas. E nós somos chamados para levar a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus para esse mundo em trevas. Certo? Então, onde o discipulado acontece? Uma vez o missionário Daniel Caus, ele falou o seguinte: nós devemos pregar na esquina e na China. Nós devemos pregar o Evangelho na esquina, mas também lá na China, ou em qualquer outro país, em qualquer outro lugar do mundo. E aí uma pergunta para nós, nesta manhã então, para nossa reflexão. Como igreja, como podemos ampliar nossa visão de onde o discipulado deve acontecer? Então eu vou dar um tempo para que você responda aí no chat, certo? Como igreja, como podemos ampliar nossa visão de onde o discipulado deve acontecer? Então contribui aí com a sua participação, coloca aí no chat, certo? Como igreja, como podemos ampliar nossa visão de onde o discipulado deve acontecer? Como que nós podemos ampliar nossa visão de onde o discipulado deve acontecer? Como igreja, certo? Dê a sua colaboração aí. Diante de tudo isso que nós vimos, nesta manhã. Irmãos, é muito difícil, eu entendo. Até para o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, eles tinham dificuldade. Eles queriam pregar o evangelho só ali, para o povo de Israel, para os judeus. E às vezes nós caímos nesse mesmo erro. Então eu quero ver em nosso tempo uma igreja missionária, irmãos. Uma igreja que tem uma visão bíblica. Então, como que nós podemos ampliar a nossa visão de onde o discipulado deve acontecer? O discipulado ele não está limitado a um lugar. Nós vimos isso. Tá? Então, onde o discipulado deve acontecer? E como que nós podemos ampliar nossa visão sobre isso? Certo? Então, enquanto vocês vão respondendo aí, nós vamos já caminhando para o nosso final aqui, tá? E tem uma tarefinha aí para vocês essa semana. Primeiro, a tarefa que nós já estamos trabalhando desde lá do começo das primeiras aulas. Escolha 4 irmãos. Contribua para a formação deles como discípulos de Jesus.
Ore. Fale da palavra de Deus com esses irmãos. Contribua, persevere. Né? Deus quer usar a tua vida, certo? Agora tem uma segunda tarefa para essa semana. Ore a Deus pedindo: Deus, de que maneira eu posso contribuir para que discípulos sejam feitos em todas as nações? Olha só que oração, hein? Então você vai orar, né, durante essa semana, né, e pedindo a Deus: Deus, de que maneira eu posso contribuir para que discípulos sejam feitos em todas as nações? Existem várias formas que nós podemos contribuir para que discípulos sejam feitos em todas as nações. Primeiro, é indo às nações. Você já parou para pensar que pode ser que Deus te chame para ser um missionário em outra nação? Irmãos, pensem bem. O que Cristo fez por nós? Ele também deixou a sua glória. Ele também deixou o seu lar. Ele deixou o seu trono e veio para este mundo em trevas. Esse mundo cheio de sofrimento, de desconforto. Até tem uma frase, né? Que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez desse seu filho um missionário. Eu não sei quem cunhou essa frase, mas é uma frase muito comum aí no meio missionário. Então, assim, de que forma pode ser que Deus esteja te chamando para ir pregar o evangelho em outras nações? Essa é uma forma de contribuir. A outra forma, talvez Deus esteja te chamando para ser um intercessor, alguém que vai orar. Né? Talvez você não vai com seus pés, mas você pode ir com seus joelhos. Você pode, imagina só, o poder da oração. Você pode dobrar seus joelhos agora, aí na tua casa. E com os seus joelhos você pode ir à China, você pode ir à Espanha, você pode ir ao Níger em oração, pedindo a Deus por esses povos. Nós temos recebido várias notícias dos nossos missionários, tanto do Daniel como do Emerson, o Otacílio que está lá na China. Então nós podemos, através dos joelhos, nós podemos ir às nações e contribuir para que os discípulos sejam formados lá. Uma outra forma muito importante, nós podemos contribuir financeiramente para que discípulos sejam formados em outras nações. Olha só, irmãos, você pode ir como missionário, você pode contribuir através da oração e você pode e deve contribuir financeiramente. Né? Às vezes você não pode ir com seus pés, mas você pode ir com seu bolso. Para que os missionários continuem anunciando o evangelho lá. Irmãos, eu estava conversando com o Emerson. O Emerson está agora aqui na nossa cidade, inclusive acabou de fazer a cirurgia, né? Conversava com o Emerson e com o Daniel Cause. Todos eles, praticamente quase todos os missionários, perderam com essa pandemia quase mais de 50% da renda deles. Né? Então nós temos que ser muito zelosos, irmãos. Nós temos que ser generosos. Deus deu seu Filho por nós. Né? Será que nós não podemos fazer uma contribuição para a obra missionária? O que é uma contribuição financeira comparada ao que Deus fez por nós? Deus deu seu Filho. Então nós temos que ser generosos, aprender com o nosso Pai. Nosso Pai, ninguém ganha dele em generosidade, né? Ele deu seu Filho. Outra forma que nós podemos contribuir, sabe? Apoiando aqueles irmãos que têm um chamado missionário. Né? Às vezes um irmãozinho se levanta na igreja com um chamado missionário, e aí tem um irmão que, em vez de animar aquele irmão que tem um chamado missionário, vai lá e joga um balde de água fria no irmão. Então você pode ser um encorajador. 4 formas, hein? Mas você vai orar essa semana pedindo a Deus: Deus, de que maneira eu posso contribuir para que discípulos sejam feitos
em todas as nações. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus por mais essa aula. Deus abençoe o seu domingo, meu irmão. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo, aquele que deixou a sua glória e veio ao nosso encontro, que deixou o seu conforto para que nós pudéssemos ser alcançados e salvos. E agora, Pai, nós queremos cumprir o chamado, a ordem que Jesus deu a nós como igreja, de também irmos às nações. Onde que nós devemos fazer discípulos? Nós aprendemos nessa manhã. Em todos os lugares, mas também em todas as nações. Senhor, levanta mais missionários na nossa igreja, no meio do seu povo. Nos dê condições e ousadia e um coração generoso, Pai, para investirmos em mais missionários, além daqueles que a gente já tem ajudado. Abençoe-nos como igreja, nos dá uma visão do reino, uma visão bíblica, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoe os missionários que estão no campo, que estão pregando o evangelho. O Daniel Cause com a sua família, ó Deus. É tão triste saber, Pai, do que eles vêm passando. Perderam mais de 50% da renda que eles precisam ali, ó Deus, para fazer a obra do Senhor. E nós pedimos que o Senhor levante mais pessoas, ó Deus, para contribuir financeiramente, ó Deus. Oramos pelo Emerson também, Pai, que está aqui em Bauru, acabou de fazer a cirurgia, nos mandou mensagem. Pedimos pela recuperação dele, pedimos pela sua esposa, pelas suas filhas. Oramos pelo Níger, Pai, esse país que está passando por um momento difícil agora com as enchentes, as chuvas. Senhor, tenha misericórdia daquele povo. Nós oramos pelo Otacílio que está na China, Pai, que tem enfrentado também muita dificuldade ali, um país onde é totalmente, o governo é totalmente contrário ao Evangelho ali, Pai. É um país hostil ao Evangelho. Senhor, tantos outros missionários que estão espalhados pela face da terra, homens que nós não conhecemos e provavelmente não vamos conhecer aqui, Pai. Mas o Senhor os conhece, sabe das necessidades deles, e por isso nós colocamos eles em tuas mãos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que nós sejamos um povo grato ao Senhor, Pai. E um povo, ó Deus, que obedece a tua voz. Essa é a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Um bom almoço para vocês, um bom domingo e até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe todos vocês. Um abraço.